Deus não te chamou para viver no automático. A série 30 dias voltando para casa. Você já teve a sensação de que está vivendo no automático? Acorda, resolve coisas, cuida de todo mundo, responde mensagem, trabalha, organiza, entrega, sorri quando precisa sorrir. Mas por dentro sente que está distante de si mesmo. Talvez o seu cansaço não seja só físico. Talvez a sua alma esteja tentando te avisar. Você saiu de casa. E quando eu digo casa, eu não estou falando da casa onde você mora. Estou falando da sua casa interior. Esse é o primeiro vídeo da nossa jornada de 30 dias voltando para casa. Uma série em formato de devocional, com versículos bíblicos, reflexão sistêmica e práticas simples para você começar a perceber onde se perdeu, o que está carregando e como pode voltar para Deus, para si e para o seu lugar. Eu sou Rosiane Sena, sou terapeuta e mentora, e neste caminho nós vamos olhar para o cansaço, para os padrões familiares, para as emoções guardadas e também para os papéis que você assumiu para a restauração da sua vida interior. Antes da gente continuar, já deixa seu like, se inscreve no canal ou me segue aqui. E compartilhe esse vídeo com uma mulher que vive dizendo: Eu estou cansada. E vamos juntas para esse movimento, nessa reconexão com a nossa essência. Às vezes, esse vídeo pode ser o começo de uma virada para você e para uma amiga sua também. Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar em cima do versículo de Mateus 11, 28 a 30. Eu vou ler ele aqui pra gente e aí a gente vai refletir sobre esse versículo. Então, o que diz aqui na minha Bíblia, né? Eu tenho essa daqui, que é a Bíblia Pastoral, e diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e curvados pelo peso do fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas. Pois minha carga é suave e meu fardo é leve. É quando Jesus chama para perto aqueles que estão cansados e sobrecarregados e promete descanso para a alma. Perceba uma coisa importante. Jesus não está falando de descanso físico. Ele está falando de descanso para a alma. Porque existe um tipo de cansaço que dormir não resolve. Existe um cansaço que férias não resolvem. Existe um cansaço que vem de carregar pesos que não eram seus, tentando controlar tudo, tentando sustentar tudo, tentando agradar todo mundo, tentando fazer com que tudo acontecesse da maneira que você considerava correta. E aí eu pergunto para você, onde você está nessa história? E você se pergunta nesse momento, onde eu estou nessa história? Você se percebe conseguindo descansar em Deus? Você realmente consegue soltar esse peso para Jesus? Então, quando Jesus chama os cansados, ele não diz dê conta de tudo. Ele não diz seja mais forte. Ele não diz continue aguentando calada. Ele diz venha. E aqui já começa a primeira chave da nossa jornada. Antes mesmo de Deus te pedir movimento, ele te chama para a presença. Só que muitas mulheres não sabem mais estar presentes. Elas sabem funcionar, sabem resolver, sabem cuidar, sabem carregar,
Sabem se antecipar aos problemas, mas não sabem descansar em Deus. Não sabem ouvir o próprio corpo. Não sabem dizer não. Não sabem pedir ajuda. Não sabem reconhecer que estão no limite. E eu vou te dizer uma coisa com muito carinho, mas com verdade. Você pode estar confundindo força com autoabandono. Ser forte não significa viver ignorando os próprios sinais. Ser forte não significa se tornar indispensável para todo mundo. Ser forte não significa carregar nas costas aquilo que Deus nunca colocou nas suas mãos. E talvez você esteja tentando resolver coisas que não são suas. Talvez você esteja ainda presa nesse lugar de salvar os seus pais, talvez salvar algo do passado. Talvez você ainda esteja com a sua alma presa em algum momento da tua história. E hoje Deus está te chamando para soltar esse fardo, para soltar esse peso do teu passado. E dentro da visão sistêmica, a gente olha para os padrões que se repetem. E muitas vezes, essa mulher cansada de hoje aprendeu muito cedo que precisava ser útil para ser amada. Talvez ela tenha crescido sentindo que precisava ajudar, cuidar, não dar trabalho, não incomodar, ser madura antes da hora. Talvez isso tenha acontecido com você, porque aconteceu comigo. Eu vi a minha mãe sobrecarregada. Eu vi na minha família muitas situações onde eu precisei ser madura muito cedo, onde eu precisei carregar muitas coisas, onde eu tinha uma necessidade imensa de tentar controlar tudo no meu ambiente para não dar mais trabalho diante de tudo que eu via acontecendo ao meu redor. E nesse ano especificamente, Deus tem me quebrantado e me levado para um lugar de filha, descansa em mim. Nem tudo é como você acha que tem que ser. Nem tudo vai acontecer do jeito que você acha que tem que ser. Permita que eu quebre você. E esse quebrar é no sentido realmente de olhar para dentro e falar: "Ah, o que que eu ainda estou tentando carregar? Quais destinos, quais histórias eu ainda estou tentando resolver?" E eu vejo que muitas vezes a gente fica nesse lugar olhando para o passado, olhando para coisas que não aconteceram, tentando controlar tudo. Mas quem somos nós perante a grandiosidade de Deus? Tudo acontece como Ele quer, não como a gente quer. A gente tem essa visão do livre-arbítrio, mas eu acredito que não temos total livre-arbítrio, porque cada uma de nós foi criada para alguma coisa. E quando você foge do teu propósito, daquilo para o qual você foi chamada por Deus, a tua vida é pesada. Você sente desconforto, você se sobrecarrega. Então, todas essas cargas que talvez você esteja carregando, seja um sinal de que você não está alinhada com aquilo que Deus te chamou para ser, com aquilo que Deus te criou para fazer. Então, observa isso. Observa o que você carregou ao longo de toda a sua vida. E veja que tipo de frases que você falou para si mesma. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu preciso ajudar dentro dessa casa. Então, observa quais são as sobrecargas, do que você está cansada. O cansaço é uma das maiores queixas dessas mulheres que eu atendo. Então, do que você está cansada? Qual é o cansaço que você sente na sua vida? Cansada de ser forte o tempo todo. Você já pediu ajuda para alguém? Você já se colocou nesse lugar de vulnerabilidade? Eu preciso de ajuda. Tá muito pesado para mim. Porque enquanto a gente achar que a gente dá conta de tudo sozinha, a gente não se abre para essa ajuda chegar.
E quando a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade perante o Pai maior, a gente consegue deixar ir esses pesos. E até mesmo as soluções, as oportunidades, elas vão surgindo no nosso dia a dia. Pessoas vão aparecendo, vão te trazendo uma resposta, né? Às vezes alguém te traz uma solução para um problema que você estava há muito tempo, mas você primeiro precisa se abrir para isso. E esse é o meu convite aqui hoje para você. Então, todos os acordos que nós fizemos, a gente, isso cobra um preço, né? Então, a gente às vezes tem uma vida muito pesada, a gente perde a nossa alegria, o corpo sempre tenso, uma irritação constante. É sentir que a vida tá passando, mas você não tá vivendo de verdade. E aqui tá um ponto bem importante. Honrar a sua história não significa repetir a mesma dor. Então, aquilo que você viu a sua mãe passando, você não precisa fazer o mesmo. Aquilo que você viu suas avós passando, a tua vida não precisa ser igual a delas. Mas é importante que você olhe para isso com verdade. Olhe para isso enxergando a realidade. Você pode amar a sua família, reconhecer de onde veio, respeitar quem veio antes, mas escolher viver de um novo jeito. Você não precisa fazer igual. Dentro do processo da casa interior, eu gosto de usar essa imagem. A sua vida interior é como uma casa. E muitas mulheres estão tentando arrumar a fachada. Querem melhorar a aparência, a produtividade, a rotina, o relacionamento, o trabalho, a espiritualidade. Mas por dentro a casa está bagunçada. Tem cômodos fechados, tem emoções guardadas, tem dores antigas no porão, tem vozes do passado no corredor. Tem uma mulher adulta tentando viver, mas uma menina ferida pedindo atenção. É por isso que no método LAR a gente caminha por 13 movimentos: liberação, olhar para os pesos, padrões e dores que você não precisa mais carregar. Acolhimento, parar de brigar com a mulher que você se tornou e começar a escutar o que existe dentro de você. E restauração, reconstruir sua vida a partir de Deus, da verdade e do seu lugar. Hoje, no primeiro dia, nós estamos apenas na porta da casa. E a pergunta é: você tem coragem de admitir que está cansada? Não para se vitimizar, não para culpar alguém, mas para parar de fingir que está tudo bem, quando a sua alma está pedindo socorro. A prática de hoje é bem simples. Depois desse vídeo, pegue um papel e responda 3 perguntas. Primeira: em que área da minha vida eu estou vivendo no automático? Segunda: que peso eu estou carregando que talvez Deus não tenha me pedido para carregar? E terceira: o que dentro de mim está pedindo descanso, atenção ou cuidado? Não precisa responder bonito, precisa ser verdadeiro. Traga aquilo que vier do teu coração. Porque Deus não trabalha com o personagem que você mostra para o mundo. Deus trabalha com a verdade que você tem coragem de apresentar diante dele. E lembre-se que, mesmo que você não fale, não converse com ele, ele conhece tudo que está dentro de você. Ele sabe todos os pensamentos que você tem. Ele sabe aquilo que você pensa e sente. E talvez ele só esteja esperando você abrir o teu coração para ele e falar o que precisa ser falado. Então vamos fazer uma breve oração para a gente finalizar esse nosso vídeo de hoje. Então você que está aí me assistindo, se quiser você feche seus olhos, se coloque nesse movimento de receber, de receptividade. Senhor, eu reconheço que talvez eu e todas essas mulheres que estão aqui hoje tenham tentado muitas vezes carregar tudo sozinha. Talvez tenhamos achado que dávamos conta de tudo sozinha e que não precisávamos de ajuda. Mas hoje vemos, Pai.
que sem a tua mão nos guiando, sem a tua mão nos orientando, fica muito pesado. Então, Jesus, eu entrego a ti todos esses fardos, todas as mágoas, todos os pesos, tudo aquilo que tem sido excessivo na minha vida, tudo aquilo que tem me trazido cansaço extremo. Eu entrego a ti, Senhor. Me ajuda a voltar para esse descanso. Me ajuda, Senhor, a me conectar com a leveza que vem de ti. Me ajuda a voltar. Me ajuda a perceber o que eu tenho carregado sem necessidade. Me ajuda a descansar sem culpa. Me mostra o caminho de volta para minha casa interior, mas principalmente o caminho de volta a ti. Senhor, abençoa todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo, que estão me acompanhando, que elas realmente consigam sentir a tua presença e consigam se conectar com o descanso em ti. Consigam soltar todos esses pesos e viver com mais leveza. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui. Eu quero voltar para casa. Se você conhece uma mulher que está cansada de ser forte o tempo todo, compartilhe esse vídeo com ela. No próximo dia, nós vamos falar sobre quando a alma cansa antes do corpo. E talvez você descubra que o seu cansaço tem muito mais história do que você imaginava. Eu te vejo no próximo vídeo.